Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua vida, que você tenha um dia muito abençoado de Deus. Vamos lá meditar numa palavra de Deus, para que ela seja hoje o alimento nosso espiritual, seja a luz das nossas decisões, ela seja também a palavra que abra os caminhos para a gente poder decidir melhor. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 27, uma palavra profética extraordinária aqui, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isso aqui é uma analogia, né, de Jesus falando de ovelhas, de um pastor, mas ele está se referindo a ele e aqueles que seguem a voz dele, que ouvem a voz dele. E é muito interessante, muito importante a gente compreender uma das coisas mais extraordinárias da nossa vida, é a gente poder seguir a voz do Espírito Santo. Em Romanos 8,14, a Bíblia diz que todos os filhos de Deus, os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida a importância de você abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a instrução de Deus. Uma quantidade enorme de cristãos, nominalmente falando, e uma quantidade enorme de pessoas salvas em Cristo Jesus, elas são salvas pelo efeito da sua morte e redenção na cruz, mas elas não conseguem ouvir a voz do Senhor. Então, quando você não ouve a voz do Espírito Santo, você não vai tomar decisões baseadas na orientação de Deus. E toda a sua vida, toda a vitória para a sua vida, ela virá sempre numa instrução de Deus para o seu coração. Sempre numa instrução de Deus. Uma pessoa religiosa, ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ou identificar as operações de Deus. Algumas acontecem, não é por acaso em nossa vida, é porque de alguma forma permitimos que Deus opere. Mas a grande maioria das operações de Deus, as pessoas não têm sensibilidades para entender, para ouvir a voz de Deus. E talvez uma das coisas que mais tira a capacidade da pessoa se identificar, se conectar com a voz do Espírito Santo, com a voz de Jesus, é exatamente o ambiente religioso. Pessoas que se fecham para ouvir a voz de Deus, normalmente essa pessoa ela não compreende, uma das coisas que ela não vai compreender é as acelerações que o Espírito Santo pode produzir na sua vida. Todos nós queremos crescer dentro dos relacionamentos, por exemplo, queremos crescer em felicidade, harmonia dentro do casamento. Queremos crescer na vida espiritual, nos ambientes de revelação, de entendimento, de operações de Deus. Queremos crescer nos ambientes financeiros, nas conquistas de riqueza, mas a gente precisa entender que o nosso ritmo é uma coisa, Deus tem uma aceleração e Ele pode acelerar o seu tempo. Em todas as coisas, ser muito mais do que... Paulo escreve isso, né, em Efésios capítulo 3, Deus ele é abundantemente poderoso para fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina, do que... Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana imaginou o que Deus tem para aqueles que o amam. Então Deus ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que a nossa capacidade de raciocinar. Então, muitas pessoas não entendem o processo de aceleração das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Aquilo que o Espírito Santo pode produzir na sua vida. Aquilo que pode ser não o seu esforço, mas uma bênção de Deus, uma aceleração é do Espírito Santo. E aí Jesus está dizendo, aqueles que ouvem a voz dele, seguem ele. Esses é o que entendem esse processo de aceleração.
Por isso você vai ver uma diferença muito grande entre pessoas que são aceleradas nas bênçãos e outras que são estacionadas. Então, essa é uma importância muito grande de poder ouvir essa voz do Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo produzir essa aceleração. Amém? Eu quero profetizar que de hoje para frente vai ser um tempo novo na sua vida, em você ouvir a voz de Deus. Lembra sempre dessa chave na sua vida. Toda a sua prosperidade, quer seja emocional, espiritual, financeira, está em você ouvir a voz e a instrução de Deus na sua vida. Amém? E eu profetizo que a partir de hoje seja um tempo novo de você ouvir a voz de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós já vamos orar a oração do Pai Nosso, mas antes eu queria aqui, nós estamos essa semana fazendo a nossa oferta, né? Nossa oferta missionária, oferta de missões. Então, são vários missionários que todos os meses nós mandamos uma oferta para eles que estão em outro país, né? E também em outras frentes aqui no Brasil e muitos fora do país. Esse mês cresceu a lista, né? Mais gente veio pedindo socorro e eu queria que você ouvisse a voz de Deus no seu coração. Se o Espírito Santo falar com você, você vai ofertar. Se o Espírito Santo não falar, não oferte. Agora, aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, faça a oferta. Aí na tela vai ter a condição para você fazer a sua oferta. Tem a condição de você fazer com Pix, aí, com PayPal, se você mora nos Estados Unidos, com Zelle. E também você pode fazer o seguinte, se você quer fazer pelo chat do YouTube, aí tem um cifrãozinho que tem um sinal de dinheiro aí no cantinho, clica aí, pode fazer aí também, tá bom? E agora se ajunte o seu coração comigo e nós vamos orar. Tira só um print da tela, dá um print na tela aí, quando terminarmos de orar, você vai fazer a sua oferta, é aquilo que Deus falou no seu coração. Coloque diante de Deus, tá bom? Vamos orar então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que hoje tenha uma bênção especial de Deus sobre a sua vida. Você que está me ouvindo agora, eu profetizo uma bênção especial, uma cura especial no seu corpo físico. Eu profetizo uma cura especial hoje na sua alma. Todo o poder de ansiedade, depressão, caia por terra agora em nome de Jesus. E que hoje seja um dia de muita prosperidade e abundância de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, tá bom? Não esqueça de compartilhar essa live com alguém, abençoe a vida de alguém. Não esqueça também de curtir essa live, tá bom? Então, que você tenha um dia muito abençoado de Deus, que Deus te abençoe.